E aí, tudo bom? Sou eu, acho que pode me chamar de Emblema. E hoje, possivelmente, vocês estão vendo aqui um pouco diferente, né? A verdade é que eu tive um baita problema, que foi que meu computador simplesmente não quis mais ler o meu SSD. E eu decidi formatar de uma vez, só que aí eu vou falando enquanto eu vou explicando o que eu tô fazendo. Só que aí o que, que eu decidi fazer? Eu peguei, o bagulho já deu BO mesmo, eu vou ter que formatar mesmo, não tem jeito, então vamos pro Windows, pro Windows não, pro Linux. Vamos pro Linux, vamos ver qual que é a boa lá no Linux. Aí eu tô usando, cara. Hoje é o meu segundo dia usando o Linux. E cara, tá até bem interessante. Claro, não tá como eu gostaria que estivesse, pelo fato de que eu não sei usar o Linux, eu nunca usei o Linux na minha vida toda. Mas tá interessante, tá interessante. O ruim, o ruim de ter formatado o computador é que eu não consegui salvar nada, praticamente. Do dia assim que aconteceu esse evento, infelizmente aconteceu esse evento, eu não consegui salvar nada. O que eu já salvei era o que já estava no computador. Então meio que ficou elas por elas, entende? Ou o que já tava no Google Drive. Então o que tava no Google Drive foi salvo, o resto não foi. Tanto que eu acabei perdendo umas gameplay aí de Half-Life 2 que eu tinha gravado junto com o Oreo. Infelizmente não teve jeito, não teve pra onde a gente correr e foi isso, entende? Se perdeu a nossa gameplay. Mas assim mesmo, né? Mas por outro lado, eu acabei instalando o Linux, coisa que eu acho que talvez eu nunca fosse fazer na minha vida. Porque, tipo, cara, eu tinha vontade de. Deixa eu ver aqui se tá gravando direitinho, tá? Eu tinha muita vontade de usar o Linux, mas ao mesmo tempo que eu tinha muita vontade de começar a usar o Linux, eu também tinha muita. Eu também era aquele cara que. Eu vou. Porque qual era o meu plano? Meu plano é, tipo, não produzir mais nada. Tipo assim, no sentido assim de vídeo e de arte. Pra, tipo, eu fazer o que eu tenho que fazer pra poder levar todos os meus arquivos, não criar mais nada novo e poder, tipo, ir pro Linux suave, entende? Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que. Ó, tá dando erro aqui. O que aconteceu foi que. Eu acabei perdendo tudo. Tanto que quando eu fui. Eu fui. Cara, isso é outra coisa que eu acho que. É. Me responde aí, porque, tipo, eu sempre achei que, tipo, por você ter jogos na Steam, eles salvavam o save automaticamente, mas no meu caso, não foi o que aconteceu. Eu perdi os saves, vários saves. Inclusive, eu tô pesquisando muito pra ver como é que roda muita coisa. Mas, assim, por exemplo, pra quem não sabe, né, eu costumo editar, inclusive o outro vídeo que eu postei nesse canal aqui, eu fiz ele no Adobe Premiere, cara. Eu fiz ele no Adobe Premiere. Eu pesquisei e falei, tem como usar. E realmente não tem, porque, tipo, o Adobe Premiere, esses programas Adobe, foram feitos pra rodar no Windows, não no Linux, de jeito nenhum. Então eu fiquei um pouco triste, né? Mas aí você me diz, voltou pro Windows? Não, ainda tô aqui no Linux. Aí eu fui ver, porque eu tenho um amigo, o Drone, que de vez em quando ele falava alguma pedrada sobre o Linux, entende? E meio que em uma dessas vezes que ele falou que tipo o Linux se apresenta o seu próprio editor de vídeo. E de fato ele tem. O primeiro que eu tentei instalar e não consegui, que foi complicado pra caramba, era o DaVinci Resolve. Tentei e não consegui. Aí aqui, cara, interessante, aqui gerenciador de aplicativo, ele tem uma aba de aplicativos, programas para você baixar que vão rodar aqui, velho. Ó, tem o Audacity, mano. É interessante. O Google Earth, mas são notas baixas aqui. Spotify, velho. Eu vou até instalar isso aqui depois. É bom, mas se bem que o próprio programa aqui de vídeo do Linux é bom, cara, desse Linux aqui. E caso você não saiba, eu tô usando o Linux Mint, que é tipo um Linux assim pra pessoas que nunca tiveram contato com Linux, eu nunca tive contato com Linux. Mas, cara, tá muito interessante. Sabe por quê? Porque hoje mesmo, cara, hoje mesmo eu acabei gravando com o Orion. Queria gravar mais, só que ele falou que ia jantar e não voltou mais. Deixa eu ver. Não, não é aqui. Cadê? Em algum canto tá aqui as gravações. Caramba, será que eu perdi as gravações? Não pode ser.
Nossa, mano, eu ia rir demais tipo, de desespero. Ah, tá aqui, ó. Tá. Ué, tá tudo sendo salvo na área de trabalho? Mano, isso é muito esquisito. É o Wesker. Mas tá aqui, ó. A gente jogou Pega. os Mano, 5, eu né? sou o One Punch Man. Eu e Ó, ele. E a esse ideia é, que, é Aperta tipo, X cara, eu aí, não vê o que sabia. acontece. Ele que me falou que dava pra jogar, tipo, co-op. Chama. E foi muito fácil, Tá, cara. Pra eu falar acho a que era pra verdade, foi muito fácil. jogar. Obrigado, Santa Steam. Foi muito fácil jogar co-op com ele. E, tipo assim, cara, eu vou falar pra vocês. Gravar, usar o Discord, jogar. Tipo, o que tá acontecendo? Tá, tipo, tá aberta a Steam. Eu acho que a Steam não pesa tanto. Tá aberto o jogo. Tá aberto o meu gravador, o OBS, para eu poder gravar o jogo. E tá aberto o Discord, fora a conexão de rede, né? Que deve puxar alguma memória RAM, sei lá, eu não entendo muito bem. Mas são várias coisas abertas. Se fosse no Windows, ele ia dar, e eu acho que ia dar pra jogar, mas ia engasgar muito. Enquanto no aqui nesse Linux, cara, eu pude fazer várias coisas, inclusive, eu acho que eu não vou botar aqui, mas cara, eu pude fazer muitas coisas ali no jogo e tal, entende? Vários movimentos e tal. Cara, só deu uma pseudo engasgada, mano, mas foi muito bom, cara. Eu me surpreendi, cara. Eu não sabia que o Linux ele era tão. Eu não sei se outros Linux podem ser pesados, mas esse Linux ele é leve, cara. Ele fez praticamente meu PC voar. Aí o que que eu fiz? E outra coisa interessante, cara, no meu outro canal, o Invisível, a ideia era jogar emuladores, só que tipo gravar e compartilhar a tela era muito pesado. O que que eu fiz hoje? Eu só fiz compartilhar a tela no Discord e jogar um jogo emulado no PS2. Cara, tava tão bom quanto jogar no PS2. Se pá, até um pouco melhor. Porque o Orion comentou que, tipo assim, tá dando erro todo tempo, mas é por causa do cabo. E eu tô com medo da câmera. Isso é outra coisa, eu vou começar fazer vídeo com webcam, cara. Tipo, o Orion comentou, cara, é porque no PS2, ele falou, no PS2 são 30 FPS cravado, não passa disso. Então, tipo, se pá, tá até melhor mesmo. Ah, outra coisa, mano, ó. Cara, tomara que eu me lembre aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Configuração de ferramenta. Caneta. Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Usar a pressão da caneta. Isso aqui. Ok. Aí tinha mais uma coisa que eu não lembro o que que era que eu tinha que fazer. Temas, estilos. Tinha mais alguma coisa que eu tinha que fazer, eu não lembro o que que era. Não, mas eu acho que já tá funcionando, deixa eu ver. Tá funcionando, mas bem leve, né? Bem levezinho aqui a pressão da caneta. Depois eu lembro que eu tinha que mexer mais alguma coisa aqui, eu não lembro o que que era. Deixa eu ver aqui o celular. Mas, cara, tá bem interessante, cara, bem interessante. E, tipo, eu tô nessa época de mudar as coisas um pouco. Pelo menos, assim, questão de computador, eu tô. Principalmente porque você está me vendo aqui de cima. Normalmente a câmera tá mais aqui embaixo. Por quê? Porque, tipo, normalmente o meu computador, ele fica no chão. Aqui na região onde ficam meus pés aqui, assim, ele ocupa metade desse espaço. Então, eu nunca tava, tipo, 100% confortável. Inclusive, eu tô, tipo, estranhando ainda na minha mente. Eu ainda estranho esse espaço novo, vago aqui embaixo. Que, tipo, eu consigo ficar mais confortável aqui com a cadeira. Eu normalmente jogava pra cá e tal. A cadeira pra poder ter uma posição um pouco melhor. Então, tipo, eu decidi mudar um pouco as coisas aqui. Eu acho que essa mudança pro Linux, o que foi ruim mesmo foi, tipo, eu perder os arquivos mesmo de jogo e tal. Mas de resto, eu acho que foi, tipo, de boa. Então, tipo, foi mais isso, entende? Essa mudança repentina. Eu sempre quis mudar, mas foi como eu disse, né? Ah, eu não vou mais criar nenhum arquivo e, consequentemente, eu tava criando os arquivos novos o tempo todo e deixando alguns antigos que eu queria editar. Por exemplo, o vídeo do Half-Life que eu queria fazer. E outras coisas que eu perdi foi, tipo, Dark Souls 2. Não vou mentir. Tava piratão aqui no meu computador, mas assim, eu não pretendo. Assim, só se o bagulho for muito confiável, eu baixo, mas fora isso, eu não pretendo mais não. Mas, pô, eu tô numa coceira de jogar Dark Souls 2 de novo, cara. E já tava no computador, então, tipo, pra mim tanto faz, já tava no computador. Mas agora não tá mais, essa é a questão, e eu não tô mais afim de baixar jogo pirata.
Inclusive, cara, uma vez eu fui falar isso pra uma pessoa, ele ficou zoando da minha cara. Ah, quer pagar jogo? Não é que eu queira pagar jogo, porque realmente tem uns jogos que eu quero baixar. Inclusive o Dark Souls, irmão. Dark Souls é tipo. Deixa eu ver aqui quanto custa um Dark Souls. Aproveito e vejo quanto que tá o tempo do vídeo. Não, tá de boa. Aproveita aqui. Cara, tem muito. Cara, tá abrindo várias. Tomara que não trave meu computadorzinho. Então, volta pra cá. Deixa eu ver aqui quanto que tá um. Ele tá abrindo aqui os arquivos. Cara, o remaster tá 77, tá até barato. Em oferta, no caso. Ó, o 3 que eu queria muito jogar também tá 115 em oferta. E a trilogia Nuvem com pacote está 539. No caso de jogar os três, né? O 2 eu poderia comprar. Se fosse pra comprar nesse pacote, caramba, o bagulho é caro, hein? Deixa eu olhar aqui o remaster. Ah, outro jogo que eu queria jogar muito é o Demon Souls Remaster, cara, que parece bem legal. Mas olha, é 154. E cara, tá um cheiro de queimado aqui.